Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o Braga e hoje eu tô em mais um episódio do podcast Arquivo Aberto. Dessa vez eu trouxe meu amigo aqui, Gabriel, meu xará, ele que é diretor de cena. Cara, pode se apresentar aí, fica à vontade. Oi, sou o Gabriel Oliveira, sou diretor de arte. Diretor de cena não, perdão, diretor de arte. A gente já tava até conversando antes do podcast começar que tem essa diferença, né? Diretor de arte. E sou diretor de arte, né? Trabalho com arte já faz um tempo, né? Assim, tenho uma família que é muito ligada à arte, comecei lá no carnaval, na escola de samba, e aí fui pro teatro, do teatro fui caminhando e cheguei no audiovisual até meio que sem querer, e foi o que virou minha profissão, né? Assim, hoje eu vivo disso. Que bacana, cara. A primeira pergunta que eu sempre faço aqui pro convidado é como ele se apaixonou por esse universo do audiovisual, né? Essa produção audiovisual. Então você acha que começou aí meio que a sua paixão do audiovisual foi aí? Foi sim. Na verdade, eu comecei, né? Como eu falei, num envolvimento com carnaval, desenvolvendo alguma coisa de fantasia, de alegoria, que também acabou, né, na época que eu trabalhei com teatro, essas duas coisas se juntaram e aí eu acabei trazendo um pouco da experiência do carnaval para o teatro, para a montagem de cenário, e cheguei no audiovisual assim meio que por acaso, né? Tava tendo, eu vi um anúncio no Facebook sobre um filme que seria rodado aqui em Ribeirão, de um produtor que juntou uma grana, ele tinha um roteiro e queria fazer esse filme, esse longa, né? E tava procurando diretor de arte, figurinista. E aí me mandaram esse link, eu entrei e falei, vou mandar meu currículo aqui, né? Não entendia nem o que era diretor de arte. Falei, bom, vou dar uma pesquisada antes de mandar, né? Mas aí entendi que daria conta de fazer. Uhum. E aí foi esse meu primeiro projeto, assim, foi um longa, sozinho, assim, não tinha uma equipe muito grande, tinha um assistente. E trabalhei ali fazendo artes e figurino junto. E depois disso não saí mais, assim, virou uma engrenagem, assim, uma coisa foi puxando outra. Que bacana, você meio que entrou, que nem aquela pessoa às vezes que manda o currículo assim pra empresa, tem o Excel avançado, você mandou sem direção de arte. Foi meio isso, assim, eu mandei algumas coisas de portfólio que eu tinha de teatro, de figurino e de cenário, e como era um longa que tinha um momento que tinha uma pegada meio circo, né, tinha umas coisas meio diferentes, assim, as linguagens meio que se encaixaram, assim, e eles me chamaram. E aí, a partir daí, foi indo, assim. Você foi indo. Isso foi com quantos anos? Quantos anos você tinha? Eu tinha 26, eu tô com 30, vou fazer 36 semana que vem. Então, 10 anos, acho que vai fazer uns 10 acho anos. Que até um pouco menos. Tô tentando puxar pela memória aqui, não tô lembrando exatamente. Porque, assim, é muita coisa, Sim, né? Sim, acontece muita coisa, Depois que a gente né? entra nesse... Vira uma avalanche de coisa, né? Deve ter sido uma experiência muito gostosa, né, cara? Eu falei até no podcast com a Islana, normalmente nessas produções que são bem pequenas, às vezes é muito bacana, mesmo você tendo que exercer diversas funções, né, e não sendo um projeto muito grande, às vezes onde você aprende mais e é onde é mais gostoso, né? Sim, na verdade foi isso que aconteceu, assim, né? Eu cheguei meio sem saber aonde eu tava entrando, assim, né? Dei uma pesquisada por cima, entendi, li roteiro, né? Entendi um pouco, mas fui muito na intuição, assim. Fui bem intuitivo e me apaixonei, assim. Gostei bastante e também tem isso, assim, né? Foi onde eu comecei a entender um pouco mais, porque eu acho que a gente acaba, principalmente no audiovisual, existem as escolas, as faculdades, mas eu acho que a prática é muito importante, sabe? A prática é fundamental, assim, para que a gente consiga entender como isso tudo funciona, né? Quem é quem dentro dessa produção, né? Eu acho que isso é fundamental. Teoria a faculdade passa, né? Mas para aprender mesmo é na prática. Você chegou a cursar artes, cara, mas você acabou não terminando o curso. Como que foi isso? Então, eu comecei a fazer licenciatura em artes, porque na época eu estava envolvido com teatro, né? Eu tinha estudado teatro há muito tempo, e aí acabei entrando para ter essa formação, né? Que é aquela coisa assim, a mãe da gente sempre fala, tenha uma faculdade. E aí eu entrei para fazer, eu cheguei a dar aula fazendo substituição por um período, sem, né, ainda cursando.
Mas aí eu entendi que não era minha praia. E aí aconteceu tudo que meio que junto, assim, né? Que nesse momento que eu tava entendendo isso, assim, que eu não era o que eu queria muito, foi quando surgiu essa oportunidade desse longa. Entendi, bem bacana, cara. E como que foi essa transição, assim? Você tinha ido pensando que ia dar aula, depois você soube que não ia dar, e depois você focou totalmente nessa parte mais prática de ir no set. Você chegou também a trabalhar na ilha, né, daqui de Ribeirão Preto. Sim. Como que foi lá, que você entrou lá, né? Como que você conseguiu tá entrando dentro do mercado? Foi tranquilo? Então, a ilha, ela apareceu também num momento muito doido, assim, porque foi logo que eu acabei de fazer esse longa. O Felipe, que é um diretor daqui da cidade também, estava em processo de criação, de produção de uma websérie. Era um piloto para uma série que acabou virando uma websérie. E estava procurando diretor de arte. E aí o pessoal da Causari, que foi onde eu fiz esse primeiro trabalho, me indicou para a ilha. E aí eu fiz esse piloto, né, com eles ali durante um período, e a partir dali eles começaram a me chamar para alguns trabalhos, né? E aí, como já era uma coisa mais para publicidade, que precisava de ter uma experiência um pouco maior, a princípio eu comecei fazendo assistência para alguns diretores que vinham de fora, até que acabei ficando ali meio que como um diretor durante um período ainda como freela, mas aí depois acabaram me contratando. E aí eu fiquei um período grande ali, que foi onde eu consegui ter o estofo que eu tenho hoje, assim, sabe? Porque é pauleira, uma produção atrás da outra, né? Depois que entra na roda ali, a coisa é louca. O negócio vai longe, né, cara? E sobre esse seu processo de criação, como que funciona? Você tem mais ou menos uma linha de produção assim? Chegou o projeto na sua mão, você faz tal coisa, você faz depois outra coisa. Para você, todo esse processo criativo para você fazer essa direção de arte, como que funciona? Então, geralmente a gente sempre começa com um roteiro, né? Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito da imagem. Eu gosto muito da coisa da referência. Então, assim, eu tenho um banco de referências de tudo quanto é jeito, enorme. E aí, geralmente, eu dou uma lida no roteiro primeiro, né? Para entender aonde isso vai acontecer, o que vai acontecer, para depois começar a buscar essas referências. A gente, como a gente trabalha muito com publicidade, principalmente aqui em Ribeirão, a gente acaba indo bastante para locação, né? E aí a locação é uma casa que a gente meio que desmonta a casa inteira e entra com um mobiliário novo, né? Com uma outra proposta ali. Muitas vezes, em alguns momentos, a gente acaba até pintando coisa na locação. Mas eu gosto muito de estúdio, do processo do estúdio, que é um processo que é super cansativo, que é pauleira, mas que o resultado final é sempre muito legal, assim, porque o estúdio ele te dá liberdade para pirar, né, para criar coisas ali, e aí isso também é uma coisa que também depende muito de quem é o cliente, né, do que você vai atender e das demandas, mas eu gosto bastante dessa coisa do estúdio, assim, do cenário em estúdio mesmo. Se o cliente dá liberdade, você vai longe, então. Ah, sim, não, aí a gente pira, assim, a gente já fiz coisas loucas, assim, já fizemos uma piscina com tinta, com uma menina mergulhada, sabe? A gente vai pirando, assim. Uhum. Você chegou a comentar de fontes de inspirações, né? Aonde que você procura? É no Pinterest? Você procura no YouTube? Como que funciona esse repertório? O Pinterest tem sido, acho que, a ferramenta que é a que tem mais gama de referências, né, assim. Mas também tem uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente pra gente que trabalha com publicidade, que é a TV, né? Não adianta, assim, às vezes eu presto mais atenção no que tá passando nas campanhas do que no programa em si, assim. Uhum. Às vezes eu tô assistindo algum programa e vai pro comercial, eu presto atenção mais no comercial, sabe? Eu acho que é daí que a gente vai tirando, até para entender o que está acontecendo no momento, né? O que tá usando muito, o que já foi o top e agora já não é mais, assim. Então, eu acho que é bem por aí, assim. Mas eu acabo tendo referência em tudo, assim, na rua também, principalmente, né? Eu acho que essa observação
do ambiente num geral, assim. Eu acho que é meio que tá aberto, né, a todas as mídias, TikTok, YouTube, Pinterest, Sim. YouTube, TV, né? Se tá passando na TV, quer dizer que alguém aprovou e pagou muito pra Sim, estar lá, sim, né? não. E aí tem essas outras ferramentas também, né? Que é o próprio TikTok, o próprio o Instagram, né? Que também vira e mexe, aparece alguma coisinha ali. E a galera tem postado muita coisa de bastidor também, né? Então acaba que a gente tem um campo bem amplo, né? Apesar de ser um campo que não é tão divulgado, não é a galera em massa que sabe, né, e que tem acesso a isso assim de uma forma mais fácil, mas ali tem muita coisa também. Bacana. E entre esse ponto que você falou, né? Não é um negócio muito divulgado. Eu até no começo do episódio chamei, você falei que você é diretor de cena, a gente tava conversando, né? Tem um diretor de fotografia, um diretor de cena, tem um diretor de arte. Qual que é a diferença entre essas três direções, o que cada um faz? Então, na verdade, eu entendo muito como que uma tríade que comanda tudo ali, né? Assim, as três cabeças precisam trabalhar juntas, né? Porque o diretor de cena, ele tá ali para dirigir os atores, entender a espacialidade, entender o que vai acontecer ali. O diretor de fotografia, ele tá ali para iluminar isso e deixar ele dentro da característica que o filme vai ter, né, para essa captação. E a arte entra nessa ambientação também, sabe? Então, eu acho que as coisas trabalham muito juntas, assim, né? Precisa ser trabalhado muito junto. E aí acaba que a arte... A gente sempre fala assim, a arte sempre se ferra, né, em tudo. Porque, assim, se é uma locação ou se é um estúdio, a arte é a primeira que entra e é a última que sai, junto com a produção, assim, não tem muito para onde correr. E eu que, como falei, sou uma pessoa que sou muito da prática, aprendi muito na prática, eu também não sei deixar essa prática. Então, assim, eu sou um diretor que gosta de pôr a mão, de fazer e de mexer, sabe? E aí acaba, né, que tô ali no set do começo ao fim. O que é meio diferente para o diretor de cena, o diretor de fotografia, que chegam e já tá tudo meio que pronto ali, né? Claro que tem alguns momentos que tem diretores de cena e diretor de fotografia que gostam de acompanhar esse processo todo junto e que eu acho que é importante. Mas é isso, assim, eu acredito que precisa ter esse conjunto trabalhando para que o negócio aconteça, tanto na estética, quanto na luz, quanto na própria cena, né? É uma tríade, né? Realmente que nem você falou. Um não funciona sem o outro. É. Como o set geral, eu acho, né? Cada posição lá no set meio que complementa, Na né? verdade, isso é uma coisa que é muito engraçado, porque eu tenho de memória, assim, de criança, né? Que a gente sempre escutava assim, diretor de cinema, diretor de... É o cara que dá esporro, que grita e tal, não sei o quê. Então, eu acho que tem essa mística em cima desses, né? Do diretor de cena, do diretor de fotografia, que é o que tá ali com a câmera, né? Que tá mais ali próximo. E a galera acaba esquecendo o resto da equipe. E o resto da equipe é tão importante quanto. Porque sem o restante da equipe, aqueles dois ali não vão conseguir fazer muita coisa, né? A menos que seja uma cena que é uma externa, né? Que tá ali... Já tem um cenário que já montado. tem um lugar pronto, E mesmo assim, né? Na externa, muitas vezes, sei lá, às vezes a gente grava numa praça... E aí essa praça tá ali, seca, tá morta, sem vida. A gente tem que dar uma vida para aquilo. Então, sei lá, manda eu passar um cara cheio de balão de gás hélio na mão ali para dar uma cor no fundo, né? Então, assim, de qualquer forma, eu acho que uma produção ela precisa de ter todos esses profissionais envolvidos e valorizados da mesma forma, assim, sabe? Sim, meio que pra ficar tudo redondinho, né? É. E muito interessante isso que você falou, né? Você tá lá na parte desde a roteirização, né? Porque você tá escolhendo todos os atributos artísticos indo atrás de referência, Sim. até na hora que o pessoal sai da produção, né? Até a desprodução, né? Porque se a gente monta o cenário, a gente tem que desmontar. Então, assim, até tirar tudo, a gente fica ali na batalha. É o jeito. E para uma pessoa, às vezes, que quer entrar nesse universo audiovisual, né, principalmente em direção de arte, você tem alguma dica? Como procurar uma produtora? Ou às vezes a pessoa começar sozinho? O que você indica? Então, existe muito essa coisa no audiovisual, a galera se ajuda muito, né? E tem uma coisa também que é importante falar, que principalmente o pessoal que está na faculdade, por exemplo, que está procurando estágio, às vezes também já pensa assim, eu quero ser diretor de cena.
E aí acaba esquecendo que tem essas outras partes. E eu acho que isso é importante, uma pessoa que quer ser um diretor de cena, passar por esses outros, né, por essas outras áreas antes de chegar, até para ter estofo mesmo, sabe? Então, eu acho que é importante para quem tá afim de trabalhar com audiovisual, tentar buscar essas formas de entrar no mercado através da assistência, assim, sabe? Porque foi assim que eu comecei. Eu comecei ali ajudando de pouquinho até chegar onde eu cheguei hoje, sabe? Então, acho que é isso, assim. E a gente tem uma carência muito grande de assistentes. Eu não sei se é porque também tem essa coisa de, o diretor tem um status maior ou tem uma notoriedade, um nome mais visível. As pessoas acabam tendo um pouco de receio de entrar para essa área da assistência, sabe? Mas é importantíssimo. E na assistência é onde a gente aprende tudo, né? Porque é onde a gente vai ter que correr. Muitas vezes existem diretores de arte que passam para assistência toda a parte de pesquisa de referência, né? Então a pessoa acaba já entrando também nesse meio e fica mais fácil ela subir e chegar a ser um diretor, né? Às vezes a pessoa já tá vislumbrando assim, o cargo de direção, mas tem que passar, né? Sim, pela sim, assistência. eu acho que é super importante passar por tudo isso. E é uma coisa que eu falo, ó, eu não deixo de fazer produção, eu gosto de fazer produção de objeto, por exemplo, que é sair pra rua para pesquisar coisas, sabe? Eu gosto de fazer assistência para outros diretores, até para ter essa troca também, entender qual que é a forma que esse diretor trabalha, né? Bacana. E a pessoa que quer aprender um pouco mais sobre direção de arte, você indica algum curso? Ou no próprio YouTube já tem bastante material de graça? Você tem alguma indicação assim? Olha, no YouTube tem algumas coisas, mas são coisas bem pontuais. Eu fiz, depois de um período já trabalhando, eu fiz um curso na Academia Internacional de Cinema em São Paulo. Eles têm um curso de férias, que é um curso de 1 mês, que é bem legal, assim. E aí dá para ter uma noção bem grande, porque além da teoria tem a prática. Então, geralmente, os alunos montam um curta ou um fashion film ou algum material, um clipe, alguma coisa, né? A galera acaba construindo ali nesse curso. E aí é da onde a gente consegue entender também essa coisa de buscar as referências, de juntar referências, né? E montar esses moods para que o cliente final consiga entender o que está na sua cabeça antes de você ter que construir tudo, né? Claro que hoje, com as ferramentas que a gente tem de tecnologia, a gente está conseguindo fazer muita coisa, a gente consegue entregar um projeto 3D muito legal ali, já quase que perfeito do que vai ser montado, sabe? Mas muitas vezes eu, por exemplo, que não tenho esse acesso a essas ferramentas, né, do 3D com muita facilidade, eu acabo trabalhando ali com uma colagem digital. Então, assim, a gente vai encontrando meios para fazer essas coisas acontecerem. Normalmente, né? É mais uma produtora que investiria nessa parte, né? Sim, de sim. ter. Que aí faz sentido. Pensou, você vai lá, você faz pro cliente o negócio todo e fala, não era isso. E já deve ter acontecido também. Não, né? muitas vezes. Muitas vezes. Tem muito projeto que a gente faz hoje uma coisa, daqui meia hora muda um pouquinho, daqui 2 horas muda um pouco, amanhã já é outra coisa, e o cenário já tinha que estar sendo construído, sabe? Já era pra estar rolando gravação. Às vezes a gente muda processo no meio do negócio, assim, já tem coisa levantada, tapadeira em pé, coisa comprada e tem que mudar, sabe? Então, é sempre essa coisa, assim, do olhar para a transformação, né? Como eu posso transformar essa mesa aqui numa outra coisa daqui meia hora, se precisar, sabe? Você tem que ter uma visão muito diferente, né, cara? Eu não sei como funciona isso pra você, mas eu olho para isso e falo assim, pô, é uma mesa. A gente precisa ter na cabeça ali formas e principalmente quando eu falo essa coisa da observação, que é uma coisa que é muito doido, assim, né? Eu nunca pensei nisso, mas assim, eu hoje sou meio que viciado em loja de material de construção, em loja em madeireira, em vidraçaria. Eu vou nos lugares e eu fico viajando ali, eu fico vendo espessura de vidro. Vai na Leroy Merlin e fica doido. Se eu entro numa Leroy, eu fico horas ali dentro, assim, porque aí eu quero entender qual que é a espessura do MDF, do que dá para fazer, dá para dobrar, ele enverga, o que ele faz, sabe? Então, eu acho que quando eu falo em observação, é meio que isso também, sabe? É meio que o trabalho de um artesão, né? De um artista plástico ali,
que é essa investigação de materiais, entender como esse material vai ler na câmera, como que ele pode ficar legal, sabe? Tem que ter essa curiosidade, né, pra ir afim. E é o maior estudo, acho que é esse, né? Você testar, que nem você falou, ir pra prática e realmente ver, porque nada adianta da teoria e ir pra prática. Eu acho que isso é fundamental, assim, a gente precisa entender, porque às vezes uma produção pede uma coisa que é absurda, assim, eu fiz um trabalho agora, no comecinho do ano, que eu precisava produzir uma parede com textura, a parede precisava ter umas texturas. E aí eu cheguei com uma ideia e o cliente falou, mas eu acho que isso aqui não vai ficar legal. E aí a gente testou várias possibilidades e voltamos para a primeira ideia, sabe? Que era a ideia que funcionaria melhor. Então, assim, existe essa coisa, né? Você tem que ir pesquisando, tem que entender de material, tem que saber. E eu acho que por isso que eu falo que o carnaval me ajudou muito nisso e o teatro também. Porque no carnaval e no teatro a gente sempre trabalha sem dinheiro, sabe? É sempre com recurso lá embaixo, assim. Então a gente precisa entender desses materiais alternativos que dão efeito. E aí é claro que o material que dá efeito num palco de teatro não é o mesmo que vai dar dentro de um estúdio. A gente precisa entender como transformar isso tudo, sabe? A câmera lê de um jeito diferente, é totalmente diferente a iluminação. Então é isso, assim, eu acho que é esses testes, assim. Eu falo que a minha casa hoje acabou que virou um grande acervo, assim, porque tem de tudo ali. Tem teste meu desde pintura de parede até móvel, assim, que eu vou construindo e coisas que eu vou fazendo, testando dentro de casa, sabe? Que bacana, cara. E o mercado de filme, assim, aqui no Brasil ou até lá fora, você pensa em ir para esse mercado? Produzir um filme junto com uma equipe? Eu gosto bastante. É uma coisa que é um vislumbre grande. É um meio que é um pouco mais difícil de entrar, eu sinto, sabe? Porque já tem as pessoas que são meio que consagradas ali, as grandes figuras desse mercado, né? Mas eu acho que o mercado de Ribeirão, e principalmente aqui em Ribeirão, tem uma galera muito criativa que tem feito bastante coisa, sabe? Eu fiz recentemente um documentário, então, assim, que é uma coisa que é difícil você ter um diretor de arte para produzir um documentário, né? Porque o documentário é a vida real ali, e aí entravam algumas cenas de simulação, que a gente criou alguns ambientes. Então, existe esse mercado, e aí eu acho que a partir de agora também as coisas vão começar a dar uma engrenada um pouco melhor para esse mercado, sabe? Bacana. E uma produção sua que você fez, pode ter sido tanto como produtora ou até como freelancer, a produção que você mais gostou, assim, que você às vezes utilizou um efeito diferente, que nem você falou que teve aquela que teve a piscina toda colorida, tem alguma assim que... Então, cara, eu acho que esse... Na verdade, tem algum, sabe? Eu acho que esse é um projeto, esse da piscina que a gente fez. Foi pra qual cliente, você se recorda? Esse, eu não vou lembrar. Na verdade, eu lembro, mas eu não vou falar. Porque o que acontece, era um filme publicitário que deram total liberdade pra gente criar. E aí a proposta era ver o mundo por uma outra perspectiva. Uhum. E aí você fala isso pra um monte de artista, sabe? E fala assim, vai aí. E aí a gente criou várias coisas e no final das contas esse filme não foi aprovado. Então, assim, uma coisa que eu tenho dor no coração é que eu não consigo ter esse vídeo publicado completo, porque no final tem a assinatura do cliente e tal, e o cliente acabou que não aprovou, o cliente final, sabe? Não aprovou. Mas, assim, um trabalho que eu tenho um carinho muito grande é um filme que a gente fez para Barão de Mauá, né, para a universidade, para o centro universitário, e que eu sou uma pessoa que sou muito ligada à cultura negra também, né? E esse filme era um filme que majoritariamente tinha muitas pessoas pretas e era um jingle meio rapper, assim. Então era meio que um clipe, sabe? E foi bem legal, porque aí o diretor de cena também dividiu bastante comigo essa coisa da cena. Então meio que eu assinei o filme como diretor de cena também, sabe? Foi um filme bem legal, a gente gravou lá no Armazém. E foi bem bacana. Mas esses filmes que deixam a gente um pouco mais livre para criar são os filmes que mais marcam, assim, né? Eu fiz um filme também, já faz um tempinho, para Faber-Castell, cosméticos, que eu nem sabia que eles tinham essa linha, né? Que eles têm uma linha de cosméticos, então tem batom, tem lápis de olho, tem uma série de coisas. E eles deixaram a gente muito livre para criar, assim. Então a gente criou dentro do estúdio um grande ambiente, assim, com vários
vários pedacinhos onde a gente saiu com a câmera captando esses pedacinhos e o resultado ficou incrível, assim. Que legal, cara. E pra quem quiser conferir, tá no canal do cliente, tá no seu Vimeo? Eu tenho no meu Vimeo, que é Gabriel Oliveira Arte. E aí no meu Vimeo tem todos esses filmes. E aí tem alguns, né, os Reels ali, que a gente vai fazendo vários recortezinhos de vários filmes ali. Faz os bastidores também. E aí Instagram também, né, onde a gente divulga bastante. Qual que é o Instagram? Tá tudo é o por mesmo? ali. Meu Instagram, o de arte é gabriel.oliversarte. Show. E aí lá tem tudo também. Beleza, então. Agora a última pergunta do podcast. Última não, na verdade são duas últimas. É uma obra, o filme assim que você mais gosta. Tem algum filme top 1 assim na sua lista? Já fiz essa pergunta, o Brandinho já fez um top 5 listas. Bem difícil o pessoal falar. Cara, que difícil, isso é difícil, hein? Mas assim, vou falar, e aí entrando dentro da minha área, dentro dessa coisa da estética, e aí dentro do... Eu acho que é um filme que se fosse falar assim, esse filme me representa. É o Black King da Beyoncé, que é o compilado de clipes que ela fez com a Disney, né? Que é um compilado de clipes do álbum que ela fez pro Rei Leão. Então ela fez uma releitura da história ali. Eu acho que esse é eu acho que ele fala muito de mim, assim, muito dessa coisa da estética que eu gosto muito. Tem essa coisa de uma história negra também, que acho que conversa muito com as coisas que eu acredito. Eu acho que esse é um querido, assim. Seria, assim, o seu top 1, basicamente. Bacana, cara. E o outro, agora, algum livro, algum filme, alguma série, assim, que você tem pra recomendar pra quem tá ouvindo? Pode ser também o seu favorito, ou se você viu alguma coisa recentemente. Tem tanta coisa, hein? Mas, assim, recentemente, e aí também puxando pra esse lado... porque eu sou uma pessoa que gosto muito dessa coisa do fantástico, né? Eu acho que Cidade Invisível, assim, né? Que é uma série... que lançou agora a segunda temporada e que fala de Brasil também, sabe? Que traz essa coisa desse universo fantástico brasileiro, sabe? Para um mainstream, assim, eu acho que é bem legal. Assim, bacana. Você já assistiu a segunda temporada ou não? Eu tô no processo dela. No processo. Tem que começar, mas eu esqueci tudo da primeira. Vou ter que reassistir alguns trechos. Não, mas é bem interessante, assim, é bem legal e eu acho que fala de cultura brasileira. E tá dentro desse universo que eu gosto bastante. Tá começando a crescer muito, né? Esse mercado brasileiro, falando sobre a cultura brasileira. Sim, né? Eu acho que é super importante isso. Eu acho que a gente, por muito tempo, valorizou muito que era de fora, sabe? E a gente precisa olhar pra riqueza que a gente tem aqui, porque a gente tem muita coisa, né? Uhum. O audiovisual é bem mais do que Hollywood ou afins, né? Sim. E aí mundo. eu acho que dentro disso cabe um universo de coisas, né? De experimentações e de coisas. Eu gosto bastante dessa coisa do experimental também. É isso. Cara, se você quiser, você já tinha falado do seu no seu Instagram, mas pode falar de novo pro pessoal. Isso aí. Eu tenho várias redes sociais, né? Porque a gente tem a particular, tem a de trabalho, aí eu tenho vários, mas aí em Ga_Olivers vocês encontram tudo lá no Instagram, que aí tem o link com todas as informações. Que joga pra tudo o resto. Joga pra tudo Fechou, lugar. cara. Foi um prazer conversar com você. Muito top. Obrigado, o prazer foi meu. E bom ter essa movimentação aqui em Ribeirão também. Acho que é isso, assim, a gente tem esse mercado que, por mais que pareça que não esteja tão aquecido, ele está nesse movimento aí de aquecimento, né? E acho que é importante a gente ter essas trocas aí. Show. Valeu, cara. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Falou!